Eu queria que você levantasse suas mãos para cá, suas mãos ungidas, abençoadas. Esse aqui é meu amigo pastor Valtair, homem de Deus, né? Meu Deus, não tem nem qualidades para falar desse homem, né? É um grande prazer estar ali com o seu genro, com a sua filha, né? Rayane e o Theo. É isso? Lembrei do nome certinho? Vamos orar por ele, apresentar ao Senhor. Deus, a vida do teu servo aqui em tuas mãos, a casa dele, a casa, meu Deus amado, a família do teu filho, a igreja dele, que ele deixou a igreja para vir atender essa agenda hoje. Muito obrigado, meu Deus. Toma a vida do pastor Valtair, o seu ministério, que tem abençoado gerações, meu Pai. Tem abençoado muitas igrejas e muitas famílias. E nós te agradecemos por essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Fica à vontade, meu amigo. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Quantos já ouviram Deus neste lugar? Que alegria poder retornar a essa casa, uma casa onde a gente sente a presença de Deus. A cada dia ela fica mais linda. Sabe por que ela está mais linda? Porque cada dia Deus tem trabalhado na minha e na sua vida. Que bom poder estar aqui, rever meu amigo, pastor Alexandre, né? Pastor Esther, que não está aqui, né? Mas que Deus abençoe, está cuidando do nosso Noah, né? Eu também estou nesse propósito com vocês. Eu quero ver o Noah aqui logo, correndo aqui no altar, né? As irmãs correndo atrás desse Noah. Vai ser muito bom para nós, não vai ou não vai? Que bom, como foi dito, né? Hoje nós estamos aqui, também deixamos um culto na nossa igreja, mas é uma honra retornar a essa casa. Me faço acompanhado do meu genro, o Theo, e da minha filha Rayane. Que bom, né? E vamos para a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pelo tecladista, né? Obrigado, os músicos aqui também. Preparou o ambiente, querido. Se você não sentir Deus aqui, o negócio está estreito, viu? Deus já está prontinho para nos abençoar nessa noite. A partir do verso de número 3, está escrito assim, 2 Reis, capítulo 4, verso de número 3. Hoje é o culto da família. E eu quero falar de uma família que entrou numa crise inesperada, pastor. Ninguém imaginava essa crise que essa família entrou. E ninguém se prepara para a crise. Você se prepara para a crise? Ninguém. Ela chega repentina, ela chega quando a gente não espera. E a história de hoje, a palavra que eu quero trazer para o teu coração, é muito conhecida pela igreja e para mim é uma das histórias mais lindas que existe na Bíblia, que ensina-nos a sermos obedientes a Ele e usarmos a nossa fé. A Bíblia diz assim, a partir do verso de número 3, você que não achou, acompanhe nos telões aqui da frente. E disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Continue até o 7, tá? Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, chega ainda uma vasilha. Mas ela respondeu, não há vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Pode deixar até aí, querido, pode deixar até aí, obrigado. Então o azeite parou. Queridos, eu acredito que todos nós conhecemos essa história, já vimos várias pregações sobre ela. Mas hoje pela manhã, desde quando o pastor me chamou, e minha esposa sempre na minha cola, perguntando, e aí amor, já tem a palavra, já tem a palavra? Inclusive ela não veio porque está ajudando lá no ministério, né? Ela está à frente lá com os irmãos na igreja. E assim, eu tenho uma forma diferente de ouvir Deus falar. Eu leio a palavra, algumas vezes vou dormir, Deus fala comigo em sonhos. Às vezes alguma experiência que eu tenho na estrada, vindo de carro, e Deus vai falando. E hoje eu acordei pela manhã e Deus falou assim comigo, prega sobre uma crise na família, ou seja, sobre uma família em crise. Eu falei, pronto, vamos pregar. Aí ele começou a ministrar no meu coração, dizendo assim, meu filho, ninguém se prepara para a crise. Ninguém. Foi lido aqui em Lucas, se não me falha a memória, que se nós soubéssemos quando o ladrão
viria roubar a nossa casa, nós ficarmos preparados. Foi lido aqui. E foi alertado sobre a vinda de Jesus, que Jesus em breve voltará. E ele vai vir e muitas vezes ninguém está preparado. Por que nós não nos preparamos? Porque muitas vezes a nossa visão ainda é na terra. A gente acha que tem uma eternidade aqui na terra. E esquecemos que somos cidadãos celestianos, que vamos morar no céu. E por isso Deus nos trouxe uma advertência através dos louvores e esta palavra para que nós venhamos estar preparados. Porque Jesus viria como um ladrão. E agora Deus ministra ao meu coração confirmando a palavra. E nós deparamos com uma palavra como essa que diz assim. Que uma certa mulher, ela foi casada com um homem de Deus. E no seu casamento, parecia que estava tudo bem. Porque até então, a Bíblia não relata as lutas que eles viviam dentro de um relacionamento. Tem coisas que acontecem na nossa casa, que só nós e o nosso cônjuge, ou seja, o nosso esposo, a nossa esposa, né, ela conhece. E tem coisas que ficam tão fechadas, restritas dentro da nossa casa, que muitas vezes a gente não tem a liberdade de expressar para alguém. Porque infelizmente, muitas vezes nós não temos com quem desabafar, não temos com quem confiar. Sim ou não? É muito difícil, porque muitas vezes as pessoas procuram alguém e esse alguém vai falar para outro. Porque infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Você é meu amigo, mas eu tenho um amigo. E aí muitas vezes você me encontra, estou dando exemplo, tá? Estou me colocando para não falar que é você. Mas muitas vezes você me encontra, aí eu vou contar para o meu amigo. Quando você pensa que não, está todo mundo? Mas olha a história dessa mulher, que lindo. Ela sai, querido. Ela sai da sua casa. Só que ela deixa alguém na porta da casa dela. Eu não sei como você chegou aqui, como o pastor disse, que muitas vezes nós estamos preocupados com os carnês que temos que pagar amanhã, com as lutas que vamos vencer amanhã. Eu sei que essa mulher saiu da casa dela e deixou alguém lá na porta. Porque a Bíblia diz que esta mulher, quando ela chega no profeta Eliseu, ela diz, olha, o teu servo, o meu marido que temia a Deus, ele está morto. Só que por ele estar morto, também na minha porta tem credores. E eles vieram buscar os meus 2 filhos. Olha a família entrando em crise. Morte. E agora os filhos para pagarem a dívida de alguém. E quando ela chega no profeta, talvez ela esperava o seguinte. Ele vai chegar, vai falar comigo, vai me dar uma palavra, vai liberar uma palavra de direção, que muitas vezes, querido, o que nos falta é uma palavra de direção, sim ou não? A gente muitas vezes roda igual barata, fala a verdade. Se a gente tivesse um objetivo, uma palavra de direção, eu vou fazer isso, e lutasse por aquilo que você quer, com certeza você alcançaria, mas no meio do caminho sempre tem alguém. Eu trago uma notícia do céu para você, para de pegar a opinião de quem não quer o seu bem. Falei, pronto. Estou todo arrepiado, escuta isso, eu gosto disso. Tem hora que você vai falar com alguém, e eu disse isso na igreja lá onde eu pastoreio. Nem todo mundo quer o seu bem. Nem todo mundo quer ver você feliz. Nem todo mundo quer ver você prosperar. Nem todo mundo quer ver você crescer. Nem todo mundo quer ver o seu lar transformado. A libertação do esposo, de um filho, a sua empresa romper. Deus sabe fazer maravilhas. Nem todo mundo ficará feliz. Mas nós aprendemos uma coisa, uma lição muito forte com essa mulher. Ela não foi a qualquer um. Ela foi a um profeta. E ela foi aonde ela sabia que ela poderia receber alguma coisa. E ela já disse para ele assim, olha, o meu marido não. Ela disse primeiro, o teu servo. Antes de ser o meu marido, ele é o teu servo e ele teme a Deus. Só que ele morreu. E agora? Pergunto para os irmãos aqui, Eliseu teria condições de pagar a dívida dela, sim ou não? Sim. Mas olha o que Eliseu deu uma resposta para ela da seguinte forma. Quando ela disse que os credores estavam na porta dela. Ele diz assim, o que hei eu de fazer? Meu amigo, deve ser sabe, uma água fria caindo em você, um copo de água jogando assim. O que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem.
Olha, queridos, diga-me que você tem, completa comigo em casa. Ou seja, ela queria uma resposta. Ela recebe uma pergunta. Aí Deus manda dizer para você nessa noite, você chegou cheio aqui para querer muito de Deus, para ser cheio de Deus, para ter uma semana abençoada. E Deus está perguntando, o que você tem em casa? Foi fácil chegar no culto hoje? Como é que foi o seu domingo? Como é que foi a semana? Porque alguns irmãos, pelo trabalho da semana, não conseguem vir. Mas ao domingo ela reserva um tempo para estar conosco. Como foi? E quando o Senhor nos ensina nessa lição que sempre tem alguma coisa na nossa casa, sim ou não? Quando Ele faz a pergunta para ela, sabe o que ela diz? Na emoção e no impulso? O que eu e você muitas vezes falamos. Não tem nada. Na minha casa não tem nada. Ou seja, para o meu relacionamento não tem mais jeito. Para o meu filho não tem mais jeito. Para o meu marido não tem mais jeito. Para as minhas finanças não tem mais jeito. Quantas vezes nós fazemos isso? E Deus falando, olha, eu te ponho como cabeça e não como cauda. Eu te escolhi entre muitos, eu te abençoei. Eu abri as portas para você. E o próprio Jesus disse, eu sou a porta, passa por mim. Mas a nossa boca negativa, ela diz, eu não tenho nada. Eu não sei se os maridos aqui são assim, quando a esposa liga, ela diz assim, meu bem, passa no mercado, porque aqui em casa não tem carne, não tem nada, meu bem. Alguém já teve essa experiência? Meu bem, passa no mercado. O marido fala que não tem nada, o marido, vou fazer logo uma compra, já que não tem nada, vou comprar tudo. Aí ele compra o frango, compra a carne, quando ele abre a geladeira, sabe o que não tinha, irmão? Frango. Mas a carne tinha, a esposa disse que não tinha. Assim essa mulher disse, eu não tenho nada. E quando nós somos levados a pensar, eu me coloquei no lugar daquela mulher. Talvez na mente dela ela lembrou, eu tenho uma casa. Tem ou não tem? Talvez na mente dela ela lembrou, eu tenho 2 filhos lá. Talvez na mente dela ela disse, eu tenho uma cama, eu tenho um lugar para mim estar lá com os meus filhos. Mas também na minha casa eu achei, pastor, tem um pouquinho de azeite lá. E o azeite na Bíblia significa Espírito Santo, querido. A promessa de Deus ainda está de pé para a igreja dele. Eu não vos deixarei órfão. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem azeite de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas todos os dias. E quando essa mulher lembra que tem um pouquinho de azeite, Eliseu disse, é tudo o que eu queria ouvir, meu filho. É tudo o que eu queria ouvir. Sabe o que você vai fazer com o azeite que você tem na sua casa? Você no caminho de volta, você vai passar na casa dos vizinhos e vai começar a pedir vasilhas. Pede bastante. Agora eu paro aqui e penso, querido, como é que está o nosso relacionamento com os nossos vizinhos? Se fosse necessário a gente fazer o culto dos vasos aqui, né? Só que você tinha que pedir o vaso emprestado, ou as vasilhas emprestadas para o seu vizinho. Será que ele te emprestaria? Quantas vasilhas você conseguia colocar aqui no altar? Porque infelizmente, querido, muitas vezes os nossos vizinhos não nos têm como referência. Muitas vezes o nosso vizinho não nos escuta orar, não nos escuta dar a paz do Senhor ou um bom dia para eles. Como é que está? Está tudo bem aí? É assim, querido. Não sei se em Santa Maria não é, né? Mas no Goiás é. A gente, principalmente que é uma cidade dormitória, a gente entra, aperta o botão, abre o botão do portão lá, você sai no teu carro, fecha, vai trabalhar em Brasília, volta, aperta, entra, daqui a pouco vai, toma um banho, quando dá tempo, né? Vai para a igreja. Tem vezes que eu vou direto do trabalho e a gente não tem relacionamento com os nossos vizinhos. Existem suas exceções, não estou generalizando, viu? Quero que você entenda. Mas eu vejo que esta mulher, ela tinha um relacionamento bom com os vizinhos. Tem hora que Deus coloca vizinho do nosso lado que é prova, não tem? É um tchuc-tchuc-tchuc, um som, um batuque, você quer dormir, o negócio está quebrando tudo lá. Aí tu vai ligar teu som. Bota lá no som alto para ver se ele não liga para a polícia. A mulher lá está fazendo barulho, mas ele pode rodar a noite toda. Mas esquece isso. Vamos para a história.
essa mulher tinha um bom relacionamento. Eu começo nessa noite querendo entender que nós também precisamos ter bom relacionamento com os nossos vizinhos. Olha o mandamento que a Bíblia ensina. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Depois, amar o teu como a ti. E eu não consigo ter relacionamento com meu vizinho. Como é que essa palavra, esse mandamento se cumpre na minha vida? Estreito, não fica? Mas vamos pensar que essa mulher, ela tinha um bom relacionamento. E ela foi e pegou várias vasilhas. Eu não sei se foi 2.000, se foi 3.000. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que ela chega em casa. E qual foi a ordem que o profeta deu para ela? Fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Ei, eu trago uma notícia do céu para você. Para de contar as suas coisas antes de acontecer, querido. Para de sair contando tudo para todo mundo. Isso trava a sua vida, isso, sabe, prende a tua vida. Quantos aqui, tudo certo, sabe aquele noivado? Vamos falar de casamento, tudo certo. Você já contou para todas as amigas, e o noivado? Não deu certo. Ah, um concurso, eu passei no concurso, não sei o que, só falta publicar no jornal, já me vejo um funcionário. Contou. Tesoura. Alguém já teve experiência assim de contar alguma coisa antes de acontecer? Por isso que ele ensina, olha, fecha a porta do teu quarto. Só você e a sua família, ei, só quem tem intimidade com você que pode saber dos teus sonhos. Só quem te conhece tem intimidade com você, que você pode falar para ele, ora por mim. Esse ora por mim é muito forte, querido. Esse ora por mim é muito forte, pastor. Tem pessoa que quer falar da vida dos outros e diz assim, irmão, eu não vim aqui falar da irmã ou do pastor ou do membro, mas eu queria que você orasse por ele, porque ele está assim, 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 assado. E eu não acho certo. Ele está querendo ajudar o irmão ou ele está contando da vida do outro? Eu não vim passar a mão na sua cabeça. O pastor falou, pode descer a borracha. Mas eu falei, eu estou calmo hoje, pastor. Eu estou calmo. Mas eu quero entender que nessa história, querido, algo de bom nós vamos levar para a nossa casa. E quando você chegar na tua casa com a porta fechada, você vai fazer uma oração lá. E você vai expulsar todo o mal da tua casa. Todo esse tipo de briga, de contenda, de fofoca, de mentira, de engano. Desculpe da palavra, tem gente que não gosta de falar isso. De miséria, de amarração, vai sair da sua casa hoje. Porque como profeta eu quero dizer, você vai chegar na sua casa, vai fechar a tua porta e vai orar naquele lugar. E Deus vai manifestar a graça dEle. E uma coisa que eu tenho aprendido, que muitas vezes a gente não faz dentro do nosso lar, é ministrar paz dentro da nossa casa. Você já ministrou? Já paz? Senhor, eu quero paz nessa casa. Não é paz porque fulano está atribulando, você está brigando com ele. Ei, eu quero paz nesse negócio. Não, é pedir, Espírito Santo de Deus, mora nessa casa. O meu relacionamento, Espírito Santo de Deus, traz paz. Eu preciso disso, Senhor. Eu não quero, sabe, ficar angustiado, nervoso, com problema, preocupado. Não, Jesus, eu quero paz. Porque o Senhor disse que a paz que Ele dá não é a que o mundo dá. A paz que Ele dá para nós, que Ele nos traz em meio a confrontos, em meio à luta, em meio às dificuldades, a esperança e a certeza que Ele está no controle. Agora olha para mim aqui. Essa mulher, ela foi, pegou vasilhas e fechou a porta. E quando ela fecha a porta, ela pega aquele pouquinho de azeite que ela tinha e observe o que ela faz. Filho, traz uma vasilha aí. E ela deitava azeite. E o azeite enchia. E quando enchia o vaso ou a vasilha, o que ela fazia? Botava a parte. Traz outro. Traz outro. Traz outro. Traz outro. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele quer te usar à medida que você deixa ser usado. Você vê, enquanto havia vasos vazios, Ele queria encher.
Mas a partir que o filho daquela mulher disse, não existe mais vaso, o que o azeite acabou, o azeite parou. De repente você olha para a sua vida, olha para tudo que você está vivendo, e você procura azeite em você, e Deus procura uma vasilha para encher. Agora, de que nós estamos cheios? Do que nós estamos cheios, querido? Problemas? Angústias? Depressões? Do que nós estamos? O que nos enche nesse dia? O que nos enche? Veja que a dimensão é muito forte em relação a esta palavra e principalmente em relação à família. Essa mulher estava endividada, sim ou não? Foi ela que contraiu a dívida? Mas eles são uma só carne. Aí eu pergunto, tinha diálogo? Agora a Bíblia não diz, agora eu perguntando na cena. Será que tinha diálogo entre os dois? Tem situações, querido, principalmente na área das finanças, eu gosto dessa área, que muitas vezes nós homens não queremos contar para nossas esposas o tamanho é a dívida que nós temos. E muitas vezes nós, as esposas, também não conversam com seus maridos, as contas que elas compram pelas impulsividades, pelas coisas, não contam. Quando vê, só chega a fatura do cartão. Essa família conversava? Você conversa com a sua esposa? Principalmente nesse momento de crise que nós estamos. Porque mulher ama shopping. Mulher ama gastar. Mulher gosta. Eu como homem também gosto. Lá em casa é o seguinte, se a minha esposa comprar um sapato para ela, eu compro um para mim. Não tem problema. Vamos para o shopping, vamos para o shopping. Na hora de pagar dá trabalho, mas que eu compro, eu compro. Mas você está entendendo por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes o marido faz o seguinte, pega o cartão, dá na mão da esposa, ou tudo que a mulher ama. Ainda mais se tiver um saldo, um limite alto. Vai lá, amor, compra. E depois quando chega a fatura, ele fala, Jesus, como é que eu faço esse negócio? Mas quando você acompanha ela, quando você compartilha, por quê? Eu quero falar isso para você entender nessa noite. Quando você começa a escrever aquilo que você deve, começa a fazer um planejamento, eu acredito que essa mulher que Deus te deu, ela vai ser sábia. Ela vai falar, amor, tanto que eu queria esse sapato, mas eu estou vendo que não cabe no nosso orçamento. Vamos deixar para o mês que vem? Faria isso, mulherada? Mas muitas vezes a gente esconde. Dura coisa é para o homem reconhecer que ele se endividou. Dura coisa é para o homem chegar com a esposa e falar, amor, vamos fazer as contas aqui? Eu ganho X. Só que nós gastamos X, 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 X e Y. E agora? Como que nós podemos resolver isso? Será que esse casal da história falava isso? A ponto dessa mulher ficar desesperada? Meus filhos serão levados para pagar a dívida. Mas o interessante é que ela não chegou falando mal do esposo. Falou? Falou ou não? Não, ela disse, primeira coisa, ela elogiou o marido. O teu servo. O meu marido. Que teme a Deus. Veja que ela não colocou o marido mesmo morto, ela não chegou falando que ele era irresponsável, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era um gastador, que ele comprava tudo, que ele fazia tudo. Eu cheguei até a ler, querido, diz que esse profeta era Obadias, a Bíblia não diz, um dos historiadores leva a Obadias como profeta que sustentou 100 homens, escondido em uma caverna, a pão e água, por isso que ele se endividou. Eu não achei tanta firmeza para estar falando isso para vocês. Para tentar entender a crise dessa mulher, para tentar justificar a ausência de conversa dentro de um relacionamento. Mas hoje o que destrói família é falta de diálogo. Você pode até ter pouco, olha o que Deus está falando. Você pode até ter pouco, mas se você se aliar ao teu esposo, esse pouco vai virar muito, porque Deus vai multiplicar. Sabe por quê? Porque onde há união,
Aonde há união, Deus ordena a bênção. Aonde há comunhão, Deus ordena a bênção. Se o teu esposo não pôde te dar esse mês, ore por ele, não fale mal dele, abençoe ele. Deus manda cliente, Deus multiplica, sabe, promove ele, faça alguma coisa. Mas essa mulher não saiu contando, não saiu de coitada, não saiu chorando, ela foi no lugar certo. E eu quero crer que nessa noite nós estamos no lugar certo, sendo ministrado com a palavra certa, com uma direção para a nossa vida. Nós vamos colocar a nossa casa em ordem, nós vamos olhar para a nossa finança, vamos parar de culpar Satanás pelas nossas irresponsabilidades. Quando você for comprar uma coisa, olha aqui, pastor, você veio dar aula? Já estou terminando. Quando você for comprar uma coisa, faça uma pergunta: eu consigo viver sem isso? Eu preciso disso? Eu posso deixar para depois? Pastor, é difícil, pastor, aquele vestido lá top, não sei o que, eu tenho que comprar, pastor. Quantos você tem na sua casa? Quantos você tem? A gente precisa entender que a administração, ela está em nós também. Deus nos abençoa, mas nós formos irresponsáveis com aquilo que Deus nos dá, até Satanás vai falar: eu nem quero entrar na vida desse camarada não, que se eu entrar ele toma tudo. Então preste atenção nessa noite. Talvez você está rindo, mas o negócio é sério. Talvez você está passando por uma crise em casa. Talvez uma crise conjugal, uma crise familiar, talvez uma crise financeira, uma enfermidade entrou lá e você não sabe, você está rindo. Desculpa, muitas vezes nós estamos rindo de nós mesmos, por nossas irresponsabilidades, por não abrir o verbo, por não conversar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, se você receber essa palavra, ponha ela em prática. Não seja apenas ouvinte, chega na sua casa, faz aquela oração, pede paz e pede para Deus mostrar o que você precisa melhorar na sua casa. Queridos, a Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Tem hora que o marido assume dívida para ver se você sossega, mulher, para ver se você dá um tempo. Mas ele sai para o trabalho, você não sabe quanto que ele vai chorando dentro do carro. Fala: Jesus, mais uma dívida. Mas nós estamos aqui diante de uma cena, que quando aquela mulher procurou quem poderia resolver a situação dela, ela voltou para casa e fez segundo o que foi? Segundo o que foi? Mandado, ordenado, pedido, orientado. Você coloca o nome que você quiser. Eu sei que ela obedeceu, sim ou não? Aí o interessante da obediência, aqui eu caminho para o fim. O interessante da obediência, querido, é igual quando tem campanhas em igrejas. Pessoas desempregadas, pessoas querendo casa própria, pessoas querendo mudar de carro. Eita, a igreja enche. Mas acontece um milagre, o que ela faz? Não tem tempo, pastor. Agora eu tenho que curtir meu carro. Ah, pastor, agora eu tenho que limpar meu apartamento, porque o senhor sabe, né, pastor, eu trabalho o dia todo, então eu tenho que limpar, eu tenho que deixar tudo pronto para amanhã. A gente precisa entender, você pediu, volta para o lugar da bênção. Volta para o lugar da bênção. Essa mulher fez isso, querido, depois da multiplicação. Ela falou: poxa, deu tão certo que eu vou lá no profeta de novo. A minha casa está cheia de azeite, mas eu vou voltar lá. Ei, homem! Tudo que você falou deu certo. Agora a minha casa está abençoada. O que eu faço com aquele tanto de azeite que eu estou lá? Nós queremos orientações, mas não seguimos as orientações até o final. Eu garanto para vocês que alguns já foram no gabinete, o pastor falou: age assim. Você não agiu e deu ruim. Aí você tem que voltar para ele. Fala: pastor, deu ruim. Aí ele fala: você fez isso? É igual o irmão pedir para ter emprego, para arrombar a porta, para Deus abrir uma porta de emprego. Você já conhece essa história.
E o pastor, cheio de Deus, ora, pula, sapateia, relampeia. Falou, irmão, Deus vai abrir a porta para você, irmão. Olha, você vai alcançar. Eu vejo você passando por uma porta. Passa 30 dias, o irmão vem com aquela cara. E o pastor quer receber feliz, né? E aí, irmão, está trabalhando aqui? Trabalhando, pastor? Só não foi profeta coisa nenhuma. Como é que é, irmão? Deus falou para mim que ia te dar um emprego, você não conseguiu. Não. Aí o Espírito Santo, no pastor, né? Fala para ele. Pergunta se ele espalhou o currículo. Pergunta quantas vezes ele acordou 4 horas da manhã e foi para a fila. Pergunta, pastor, pergunta. Irmão, 30 dias, quantas vezes você acordou cedo? Nenhuma, pastor. Quantos currículos você entregou? Nenhum, pastor. Você quer emprego aonde, rapaz? Então tem coisas que somos nós que precisamos fazer. Deus dá a direção. Essa mulher foi na direção, recebeu a direção e voltou. E ela vai receber outra direção, outra orientação. Para isso que Deus coloca a igreja unida, traz alguém, usa os de casa, usa a música, usa o louvor, usa a ministração, usa a oração, para te dar uma direção para que você saia daqui abraçado com a sua vitória, mas volte para contar o seu milagre. E ela volta e conversa com o profeta. O profeta já sabia que o milagre tinha acontecido, pastor. Como muitas vezes nós damos uma orientação, nós só esperamos o WhatsApp tocar e falamos, pastor, deu certo. Meu marido voltou. Meu filho foi encontrado. Já aconteceu um milagre. Ei, pastor, aquela dívida que eu tinha eu consegui honrar. A gente só espera isso, porque a gente foi boca de Deus para a sua vida. Aí lá vem aquela mulher chegando, o semblante já era outro. Alegre. Disse, lá em casa está cheio de azeite, agora o que eu faço? Vai, vende todo esse azeite que você tem. Paga as suas dívidas. Ei, ele mandou fazer o quê? Isso é forte, querido. Tem pessoas fazendo mais dívidas antes de pagar que tem. Você não entendeu? Como que você vai sair de uma dívida contraindo outra? A orientação foi clara, vai lá e paga a sua dívida. Depois da venda de todo esse azeite, o que sobrar, você e o seu filho vai viver do que sobrou. Você está entendendo o manto aqui? Você precisa pagar o que você deve para contrair outra dívida. Tem um tal de Casa Bahia, paga não sei o que lá, como você quer, lembra? Foi até processado por isso. Quanto você quer pagar? Só que a pessoa quer pagar R$1, quer pagar 10, quer pagar... Só que o R$10 da Casa Bahia, não vou fazer nem propaganda, dos outros lá, outras lojas, quando você chega no final do mês, quanto que tem? É só 10 para pagar, ou é 1.000, é 2.000, é 3.000? Pastor, mas era uma parcelinha de 10, só que você fez 10 em 10 lojas. Você fez 10 em 30 lojas. Sim ou não? Aí a gente fala, o devorador entrou na minha vida. Entrou não, meu filho. Você que foi descontrolado. Mas ela diz o seguinte, para nós terminarmos. Pega a orientação hoje. Paga o que você deve. Depois, contraa outra dívida. Não sou contra comprar parcelado, eu também compro, divido no cartão a perder de vista, mas você precisa ter controle sobre as suas finanças. E em especial, participe a sua esposa, o seu esposo, e converse com os seus filhos também, porque filho só quer roupa da moda, tênis da moda, mostra para ele, negão, o negócio está feio aqui, está arrochado, espera! Porque muitas vezes a gente, contrai uma dívida desnecessária. Mas a orientação foi, volta para a tua casa. Pega o que você tem lá, que foi o azeite que foi multiplicado. Vende e paga a tua dívida. E depois, tu e teu filho vivei do resto. Encerro aqui dizendo para vocês, Deus tem culpa pelas nossas irresponsabilidades?
Você tem alguma coisa na sua casa que Deus pode multiplicar? Tem, querido. Tem, sempre tem. Pensa aí. Pensa aí em alguma coisa que você tem na sua casa que pode multiplicar. Tem coisas que a gente mais quer a atenção dentro da nossa casa. Mas muitas vezes dentro das nossas casas parece ringue. Parece que a gente não casou com uma esposa, casou com uma adversária. Né? Muitas vezes nossos próprios filhos que a gente luta, ensina, educa, daqui a pouco eles nos decepcionam. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Assim como o Senhor multiplicou o azeite dessa viúva, e ela conseguiu honrar os compromissos dela, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Se você recebeu essa palavra, essa semana, Deus vai dar condições a você, aleluia, de honrar os seus compromissos. Deus vai dar condições a você, a mudar a história da tua casa, a mandar o mal de lá, e você vai testemunhar do milagre que o Senhor fez. Se coloque sobre os seus pés. Pastor, eu estou enfrentando crise. Pastor, eu estou passando por muita luta. E eu ouvi essa palavra. E eu vi que o Senhor falou muito de direção. O Senhor falou muito de orientação. E eu entendi que a maior orientação que eu posso ter está na Bíblia. Verdade. Mas Deus escolheu lideranças para te ajudar, para orar por você, para te apoiar. Eu quero pedir a você que está passando por lutas, passando por dificuldades, seja qual área que for, marque um gabinete com o seu pastor, porque sozinho você não vai conseguir. Receba a orientação do anjo da igreja, receba a direção do anjo da igreja, e você vai ver a sua história mudar. Passa por cima do seu orgulho. Pastores que Deus coloca, que eles são anjos para cuidar de você, são pessoas que Deus usa para que abençoe a sua vida. Não tenha medo, nós não somos blindados. Pastor gosta de cheiro de ovelha. Eu tenho certeza que a sua liderança, ela te ama muito. Eu tenho certeza que o pastor que vocês têm foi um pastor dado por Deus, que ele tem o maior prazer em ver a sua vida transformada, em ver a sua vida mudada. Pastor, eu tenho dificuldade, agora eu vou fazer o apelo, pode, pastor? Está dentro do meu horário, né? Eu tenho dificuldade de contar alguma coisa para alguém. Isso me trava. Eu tenho dificuldade no meu relacionamento. Eu não vou te convidar para vir na frente. Pode ficar tranquilo aí. Você vai fechar só os seus lindos olhos. Verdes, azuis. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu tenho algo na minha vida que precisa ser arrancado. Toda vez que isso vem em mim, me traz uma frustração, me traz uma tristeza. Eu não consigo mais confiar em ninguém, porque já me decepcionaram. Eu só quero que à medida que eu for falando, se você quiser, você vai colocar a mão no teu coração, curvar a sua fronte, fechar os teus olhos, e eu vou liberando essa palavra sobre a sua vida. Pastor, eu tenho algo na minha vida que precisa de uma direção de Deus. Eu não sei se eu devo ou não fazer essa negociação, esse negócio. Eu não sei se eu devo comprar este imóvel ou não. Eu não sei se eu posso trocar o carro ou não. Feche os teus olhos, Deus vai tirar essas dúvidas do seu coração hoje. Pastor, eu fiz algo que, se eu contar para minha esposa, ela não vai confiar mais em mim. Pastor, eu fiz algo, se eu conversar com meu esposo, ele não vai confiar mais em mim. Nesse quesito aqui, eu quero que o casal que tem essa situação, marque urgentemente na frente do pastor e da pastora para vocês conversarem. Não deixe o inimigo entrar nessa situação e daqui a pouco te envergonhar. Resolva enquanto está novo. Resolva enquanto está cedo. Pastor, lá em casa está faltando quase tudo. E eu queria que essa bênção da multiplicação chegasse sobre o meu lar. Vai colocando a mão no teu coração.
Pastor, é no meu ministério. Eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei, pastor, que Deus já me ungiu, me consagrou, só que eu não tenho tido mais forças, sabe, para orar, para buscar o Senhor. Eu tenho olhado a crise, a situação e não tenho me disposto mais a servir ao Senhor. Deus quer multiplicar a unção sobre a tua vida e te trazer de volta para o altar. Pastor, é o dom de louvar. Eu errei, eu falhei, eu pequei. O Senhor quer te trazer para o altar. O Senhor quer te trazer de volta. Entenda a orientação que está sendo dada aqui. Não decida nada sem antes ouvir e conversar com Deus. Não deixe as suas emoções agirem na sua vida. Muitas vezes é necessário ser frios, mas ouvir a voz de Deus. Os obreiros, por favor, os intercessores, já passa. Se sentir no coração de orar por alguém, pode orar. O louvor vai adorar e na sequência eu volto orando por vocês. Feche os teus olhos. Todos aqueles que estão no mão do coração. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Preste atenção. Você está vendo o seu milagre, você está crendo no seu milagre. Mas uma atitude Deus quer, assim como essa mulher teve atitude na vida dela. E eu quero fazer esse ato profético antes de devolver a palavra. Você vai repetir essas palavras comigo se você se sentir bem. Mas você vai levantar as suas mãos, melhor dizendo, deixe a mão no seu coração. E você vai dizer, a partir de hoje, eu declaro que serei obediente à palavra de Deus e à minha liderança. E a partir de hoje,
sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu profetizo milagres, restauração, fé, cura e libertação. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que essa é uma linda história. E eu sei que ela nos ensina algo nessa noite. E nós vamos sair daqui, ó Pai, e vamos botar em prática ao chegar na nossa casa. Porque nós não aceitamos mais o mal agindo no nosso lar. Nós não aceitamos mais o mal permanecendo sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde. Deus, nós temos um pouquinho de azeite ainda. A sua presença ainda está em nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ser profeta agora. E eu quero, Pai, que o Senhor derrame azeite. Derrame a tua presença. Derrame azeite sobre vidas nessa noite. Vidas que precisavam ser cheias. Vasos que estavam vazios, Deus. Começa a encher a tua igreja agora. Começa a transbordar essas vidas agora. Meu Deus, que essa palavra, ela possa impactar. Ela possa mudar história. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro o teu azeite. Eu ministro o teu Espírito sobre essas vidas, Pai. E declaro que nada e ninguém vai impedir, Pai, essa igreja de prosperar. Essa igreja de avançar. Essa igreja de crescer. Eu vejo milagres na família. Eu vejo libertações. Eu vejo vidas financeiras sendo destravadas, Pai. Pelo poder do teu nome, Deus, eu declaro assim. Pelo poder do teu nome eu manifesto, ó Pai, a tua vontade nessa noite. Abençoa todos que aqui estão, que ao retornarem para casa, creiam, Pai, que estão levando azeite. Creiam, Pai, que a oração que foi dita pelo Senhor, entrarão em suas casas, fecharão as suas portas, reunirão com as suas famílias e declararão a bênção do Senhor sobre o lar. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que está faltando, tudo aquilo que está sendo falta na vida do teu povo, Pai, traga nessa noite, Pai. Coloca a certeza, coloca no coração de cada um, ó Pai, que eles saiam daqui vitoriosos, que eles saiam daqui vencedores, em nome de Jesus. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade, pela paciência dos irmãos de nos ouvir. O meu nome vocês lembram qual que é, né? Então ore por ele. Volta aí. Lembra da história? Então ore por mim, sou carente da oração de vocês. Deus abençoe, obrigado a todos. E agora eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado, eu não falei isso em momento nenhum. E você aplaudisse a Deus pela vida do seu irmão, da sua irmã que está aí. E pelas vitórias que eles estão alcançando em nome de Jesus. Eu aplaudo a Deus pela sua vida, pastor Alexandre. Muito obrigado, amigo. Hoje o meu milagre